Primeiro SIC Saúde Brasil 2013. A primeira conferência do SIC Saúde Brasil 2013, intitulada Governança e Modelo de Gestão da Informação e Inovação em Sistemas e Serviços de Atenção à Saúde, proferida pela doutora Ilara Ramel Rissosi de Moraes, da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz. Eu queria dizer um pouquinho do que nós vamos falar, né? Quando me chegou o convite, eu achei interessante primeiro a gente apresentar sobre o que exatamente a gente vai falar, até para contextualizar, né? Porque quando a gente fala algumas palavras, elas são muito amplas, né? Informação, tá, mas que informação a gente está falando, né? Então, o próximo, por favor. Nós vamos abordar aqui informação e tecnologia da informação em saúde. O próximo. Por que eu acrescentei o termo tecnologia da informação? Porque nós observamos que nas sociedades contemporâneas, né, não é possível discutir informação de uma forma desarticulada do debate das tecnologias que lhe dão suporte. Cada vez mais, né, o próximo, por favor, elas são como se fossem faces de uma mesma moeda. Então, guardam suas especificidades epistêmicas, óbvio, né, e funcionais, mas, no entanto, avançam celeremente para a confluência de saberes e práticas, constituindo faces de uma mesma moeda. Próximo, por favor. Também eu achei importante falar um pouquinho sobre o contexto. Quer dizer, na realidade, quando a gente preparou essa apresentação, a gente estava dialogando com algumas questões que estão acontecendo no Brasil, né? Então, eu achei importante também trazer, a partir de que referenciais, de que contexto que nós estamos falando. Próximo, por favor. Nós estamos falando, né, tendo como referência a atual governança da informação e tecnologia, quer dizer, um diagnóstico, uma análise que nós temos, né, sobre esse atual momento da área da informação no Brasil e tecnologia da informação em saúde. O próximo. A implantação do Registro Eletrônico em Saúde, o RES, e de todo aquele documento e a discussão que está acontecendo no âmbito do Ministério da Saúde, CONAS, CONASEMS, etc., né, de implantar o documento chamado Estratégia de E-Saúde, quer dizer, saúde eletrônica, que de alguma maneira está se colocando como um grande guarda-chuva, né, para orientar, né, a governança e as políticas de informação no Brasil. E, por fim, próximo, o próprio debate em torno da elaboração de um documento sobre a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, que está em elaboração pelo Ministério da Saúde, que também é um documento, eu particularmente vejo como uma iniciativa importante, mas que, da nossa concepção, tem muitos limites e muitos vieses que nós queríamos, então, discutir um pouquinho aqui com vocês. Então, são as questões de momento que estão no debate nacional da perspectiva do SUS sobre a questão da informação e das tecnologias de informação em saúde. Tá? Bom, então aí, começando, né? Tirou o título. O título é A Informação e Tecnologia de Informação no Mundo Atual. Próximo, por favor. Nós dizemos, então, que a informação e a tecnologia, elas estão imersas hoje, né, em interesses da ciência e tecnologia. Nós estamos aqui hoje, né, na área de ciência, produzindo conhecimento, mas que também está eivadas de interesses. Próximo. Interesses econômicos, né? Quer dizer, hoje a informação e a tecnologia constituem né, um setor de alto dinamismo econômico e que gira muito, muito, muito recurso e investimento com as grandes empresas da área de TI, hoje meio que quase que dominando todo o debate nesse campo, né, no mundo. Próximo. E, óbvio, interesses políticos e sociais que também estão imersos nesse debate. Próximo, por favor. Então, o que a gente observa é que informação e tecnologia hoje, ela rebate, pelo menos, né, e está no meio de grandes interesses importantes, né, que estão definindo a direcionalidade das ações concretas de informação e tecnologia de informação em saúde. Próximo, por favor. Esse é o título, né, Governança e Gestão da Informação. Qual é a questão? Quando surgiu o convite para mim, né, eu fiquei pensando, o que será que seria interessante nós estarmos debatendo, né, com um grupo lá? E aí nós fizemos essa pergunta, que eu queria ver, eu vou trazer uma resposta da nossa perspectiva,
mas é exatamente uma questão que eu gostaria de deixar para um momento de debate nós estarmos dialogando. A minha pergunta é muito simples. O atual modelo de governança da informação e tecnologias da informação em saúde atende aos problemas decorrentes dos complexos processos de saúde, doença, cuidado? Essa é a questão que eu acho que nós temos que estar sempre nos detendo. Quer dizer, o que está sendo feito hoje, a maneira como está sendo feito, está atendendo ao que nós estamos precisando? Próximo, por favor. A minha resposta é não, não está atendendo, e é um pouco isso que a gente vai querer estar debatendo, né? Por que não está e o que não está? Próximo, por favor. Então, nós começamos dizendo o seguinte, que a atual governança da informação e tecnologia da informação, ela constitui hoje um dos principais limitantes à ampliação da capacidade de resposta do Estado brasileiro, cujos determinantes são encontrados em um conjunto de dimensões da relação Estado e sociedade e da própria história. Por exemplo, se a gente quisesse entender, né, por que eu estou fazendo essa afirmação, por exemplo, né, eu estou tentando fundamentar a minha afirmação de que não atende e que ela hoje é um dos principais limitantes. Primeiro, a gente tem que olhar para as próprias relações Estado e sociedade. Próximo, por favor. Nós temos que olhar, por exemplo, para como é que se constituem esses limitantes na própria gênese da atual racionalidade que orienta as informações e tecnologias da informação. Se a gente for olhar como é que isso começou e aonde que isso começou, nós vamos observar que isso anda par e passo à própria constituição do Estado capitalista moderno, quando se organizam os dispositivos de poder e de intervenção do Estado. Quer dizer, a área de informação, os sistemas de informação em saúde, eles surgem exatamente como um dos dispositivos, né, de intervenção do Estado sobre a sociedade. Próximo. Na própria história de organização dos sistemas de informação de TI, se nós olharmos que, na realidade, por exemplo, uma das características que é ainda uma centralização dos grandes sistemas de informação em saúde no Brasil, nós observamos que isso tudo tem a ver com a própria organização histórica desse processo, que ele, na realidade, começa a avançar numa estrutura altamente centralizada, que nós ainda continuamos na área da informação, porque, de fato, o que ocorre é uma desconcentração da coleta. Mas toda a concepção dos sistemas de informação, de algum modo, continuam centralizados. Eu tenho certeza que o representante do Estado, né, sabe perfeitamente do que eu estou falando. Os sistemas já vêm, olha, são esses os sistemas, e no máximo a gente recebe, enquanto secretarias de Estado e secretarias municipais, treinamentos para aprender a mexer. Mas a discussão da concepção, da racionalidade, das variáveis que são incorporadas, ainda é um processo que tem a ver com essa história de centralização. Próximo. Como eu coloquei, né, na construção dos dispositivos do Estado capitalista, próximo, por favor, e também nos próprios referenciais epistêmicos dos saberes e práticas, né? Se nós analisarmos, nós falamos, por exemplo, informações em saúde, tecnologias de informação em saúde, mas, por exemplo, também só para dar um exemplo, no fundo, são sistemas de informação da doença, onde a lógica, né, biologizante desse processo, a própria racionalidade, o conceito de saúde que está iluminando a construção dos sistemas de informação, de fato, ainda é uma lógica voltada para a doença. Então, nós temos o sistema de informação da AIDS, nós temos o sistema de informação da hanseníase, nós temos sistemas de informação, enfim, ou seja, ou então de determinados grupos de risco numa ação pontual. Ou seja, isso tem a ver com a própria epistemologia de construção do conceito de saúde, que está orientando as políticas de saúde, que ainda são assistencialistas, né, ainda são hospitalocêntricas. Então, os sistemas de informação, eles expressam exatamente esta própria concepção de saúde. Eles são uma expressão candente dessa lógica, né, voltada para a doença, apesar de nós nos acostumarmos e chamamos de sistemas de informação em saúde. O próximo. Mas eu não vou me deter
em detalhar isso aqui, né? Eu achei que era interessante já trazer para uma discussão mais crítica de hoje em dia, mas eu achei importante fundamentar alguma coisa a respeito do porquê que eu comecei dizendo que a atual governança não atende ainda os objetivos e as necessidades, né, que nós temos no Brasil. E para fazer esse debate, então, nós elegemos 3 dimensões que nós achamos importante tentar entender quais são esses problemas que ainda estão tão vivos na área da governança e da gestão da informação e tecnologia da informação. A primeira coisa que a gente vai querer discutir com vocês é o papel do Estado e a relação público-privado. A segunda dimensão é o próprio modelo de gestão e a terceira dimensão, responsabilidades em informação e tecnologia da informação. Nós vamos trabalhar com essas 3 dimensões de análise. A saúde, para começar então, na discussão do papel do Estado e a relação público-privado, ela hoje mobiliza, né, um amplo sistema produtivo. Depois até vai ter a professora Laís e o Gadelha, né, falando sobre essa questão, né? Enfim, ele responde por 8,4% do PIB no Brasil. Próximo. Responde por 10% do emprego formal qualificado. Próximo. Por uma atividade científica que participa com cerca de 25% das publicações nacionais. Ou seja, o setor saúde hoje, ele tem uma dimensão econômica, né, social, de saúde sanitária, efetivamente, ou seja, não dá para discutir hoje qualquer questão da área da saúde sem que a gente entenda a inserção desse setor, dessas instituições, nesse contexto do Estado moderno brasileiro. Se a gente quiser começar a entender, limpar as arestas, né, e desvendando para superar os limites que hoje estão impostos, né, nas nossas ações. Próximo. Entretanto, e é isso que começa a ter um pequeno probleminha, esse sistema produtivo hoje da saúde, ele não se move exatamente de acordo com os interesses da sociedade, para promover, prevenir e dar atenção à população. E aí é que começa, então, a gente ter que discutir, então, como nós vamos estabelecer uma relação entre esse poderoso, intenso sistema produtivo com os princípios básicos da defesa da saúde. Próximo, por favor. As empresas, e aí já entrando na área de TI, telecom, telecomunicação, eles vêm se relacionando com o SUS como um mercado promissor. Eu novamente vou fazer referência à Secretaria de Estado. Segundo as reuniões, né, que nós já participamos do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde, a Câmara Técnica de Informação que tem lá, as secretarias sofrem um verdadeiro, expressão deles, assédio das empresas de TI na venda dos seus produtos. Quer dizer, ninguém para dizer o seguinte, bom, qual é a necessidade da população? Não, a empresa vai lá e oferece mundos e fundos, e sempre o meu produto é o melhor, né, e não para discutir exatamente como é que vai se dar essa relação. O que a gente observa é uma articulação hoje, né, e isso é muito vivo no debate, por exemplo, da própria ABNT, lá em São Paulo, que a gente também participa na discussão, né, dos padrões da ABNT, das normas, etc., né, é uma articulação entre o Complexo Econômico, Industrial e Saúde, o famoso SEIS, né, e uma tendência à cartelização do mercado brasileiro de TI em saúde. E há uma verticalização monopolista da cadeia produtiva na transição do mundo analógico para o digital na saúde. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, por exemplo, se você vai discutir hoje telesaúde, todo mundo aí, não, nós temos que avançar na telesaúde, etc., eu vou precisar ter uma articulação, por exemplo, dos exames radiológicos que vão deixar de ser em equipamentos analógicos para terem que ser equipamentos digitais. E aí, quando eu começo a fazer essa transição de equipamentos analógicos, mesmo de exames, né, dermatoscópio, eletrocardiograma, eletroencefalograma, isso tudo hoje está deixando de ser analógico para ser digital. E aí começa toda uma articulação entre as grandes empresas
do complexo econômico industrial em saúde clássico, né, dos grandes equipamentos hospitalares, com as grandes empresas da área de TI. Porque, em última instância, na hora que uma Siemens vai fazendo as alterações nos seus equipamentos médicos, ela tem que discutir com a área de TI, quando passa para o digital, padrões de comunicação, como vai transmitir aquelas imagens, e aí começa toda uma articulação entre esses dois grandes setores econômicos da economia. Vocês estão imaginando a correlação de forças que está se estabelecendo na hora que a gente discute informação em saúde, para além de uma discussão do sistema de informação de mortalidade, para além de uma discussão do sistema de informação de nascidos vivos, que, aliás, não é nem tão para além, porque, de algum modo, a tendência, a convergência, todos esses sistemas, com as propostas do e-saúde, elas vão estar todas envolvidas numa grande estratégia que vão pressupor essa discussão de padrões. É esse processo que está sendo iniciado no Brasil. E o desafio que a gente quis trazer para cá é dizer o seguinte: em que direção que isso vai se dar? Que a gente vai caminhar para isso? Vai. Mas como? Em que direção? Com que interesses e compromissos que estão sendo assumidos na construção dessa transição do mundo analógico para o mundo digital no campo da saúde? Próximo, por favor. E aí eu trouxe, né, uma citação, não está dando para ver lá em cima, da Sônia Fleury, que é meio guru para mim, viu? Eu sei, eu vi, eu estou aqui. Eu não sei se o meu voo vai conseguir que eu escute a Sônia, eu estava doida para ouvir, adoro a Sônia Fleury. Na realidade, esse é um texto dela que ela escreveu naquela Teses do SEBS, que isso inclusive está na internet, aconselho todos a lerem 10 teses do SEBS. SEBS, todo mundo, Centro de Estudos Brasileiros para a Saúde, não é isso? SEBS, né? História do SEBS. Exato, eu troquei a sigla, desculpe. E olha que eu sou sebiana histórica, hein? Mas vamos lá. Eu fico brincando com a Beatriz, né, Beatriz? Chega um determinado horário, a gente fica o tico e o teco já, a idade, vamos lá. A Sônia diz o seguinte: as articulações entre o público e o privado já não representam enfrentamentos de interesses. Representam uma canalização dos interesses privados para o interior de um sistema público que se fragiliza, por isso mesmo, e cada vez mais. Hoje, ninguém quer acabar com o SUS. Todos querem fortalecê-lo para tirar dele o maior proveito, sejam eles grupos empresariais, industriais, seguros, corporações, políticos e etc. E aí eu acrescento o próximo, que está grifado, não é citação da Sônia. Essa dinâmica econômica, vis-à-vis interesses políticos, sociais, científicos, tecnológicos, culturais e simbólicos, tecem a atual contextura da governança da informação e tecnologia da informação nas 3 esferas de governo. E aí eu volto com uma citação da Sônia, com manifestação da subordinação da política pública aos interesses da fração hegemônica do capital em sua reprodução no setor saúde. Esse é um quadro que, na hora que nós estamos nos fóruns nacionais de debate sobre para onde vamos, né, essa é a questão que está sendo colocada. Nós vivenciamos verdadeiras pressões muito claras de setores internacionais e de grandes empresas que, em nome de que estão querendo, vamos dizer assim, fazer o Brasil avançar e se modernizar, no fundo, estão querendo que os padrões a serem assumidos, que as plataformas a serem assumidas pelo SUS, signifiquem uma grande porta de entrada, porque aquilo que o Ministério da Saúde, de algum modo, aceita, até pelaquela história centralizadora, isso significa um grande mercado do SUS, com as secretarias de Estado, secretarias municipais e outros setores, de algum modo, tendo que se adequar a esses padrões, a essas plataformas, né, definidas nem sempre de acordo com os interesses públicos. Próximo, por favor. E aí eu pergunto, a quem interessa a manutenção do status quo informacional que nós temos? Porque alguém sai ganhando, né? A gente não segue nessa linha simplesmente porque, sei lá, querem. Não é isso. Alguém está querendo isso. Próximo, por favor.
claramente quem ganha na manutenção desse modelo é o complexo econômico industrial em saúde, em articulação com o complexo econômico das tecnologias de informação em saúde. Então, essa é uma primeira ideia que eu quis trazer aqui. Isso ainda não está sendo muito discutido e observado e estudado, mas é essa articulação, né, entre esse complexo econômico mais geral com a área, né, de TI em saúde, principalmente em todo esse processo de informatização dos serviços de saúde, de telesaúde, de outras ações que estão envolvidas, né, nesses avanços tecnológicos, de incorporações, de inovações tecnológicas que estão sendo introduzidas na prática em saúde. Próximo, por favor. Bom, diante, então, dos conglomerados empresariais que se formam em torno da TI em saúde, o próximo. Próximo, por favor. É preciso, então, né, atenção nas articulações entre público e privado para que não representem uma canalização dos interesses privados para o interior da res pública, né, da coisa pública, reduzindo a função do SUS a um rico mercado de contratos. E aí eu não estou aqui colocando apenas, né, a questão que para mim já está superada, não é aquela dicotomia entre público versus privado, ou entre estatal e mercado, pelo amor de Deus, a gente já superou essa etapa, a gente já está numa outra etapa. A questão que a gente está colocando aqui, o próximo, por favor, é qual o papel que se espera do Ministério da Saúde nessa conjuntura. Que essa é a conjuntura de articulações, isso é um dado de realidade. É igual, eu digo que tem coisas que é igual assim, ninguém vai ser contra a lei da gravidade, né? É um dado de realidade. Ninguém vai ser contra essa realidade que está aí, e isso é um fato. A questão é, qual é o papel dos representantes, né, do Estado brasileiro, e aí nas 3 esferas de governo, né, eu estou cutucando aí, brincando, né, com meu querido amigo Sola, que Lara mandou um grande abraço para ele, tenho o maior respeito pelo Sola. Enfim, qual é o papel, então, das autoridades, dos gestores públicos nessa relação público-privada? O modelo de governança existente, né, ele precisa ser, então, estruturado para ampliar a capacidade de resposta do Estado brasileiro das 3 esferas de governo. Até aí temos consenso, todo mundo concorda com isso. A questão é como. Próximo, por favor. Aí é a proposta que a gente está trazendo, é que cabe ao Ministério da Saúde, por exemplo, fortalecer a excelência pública da área de informação e TI, do SUS, fomentando ações afirmativas e inovadoras. O que a gente está querendo dizer? O que nós observamos nos setores de informação e de informática eles são fragmentados. Por exemplo, a codificação do SIM. Aqui vocês têm a famosa professora Márcia Mazei, né? Mas quem mais? Né? Ou seja, as discussões que se colocam qual é o investimento que está sendo feito para garantir qualidade no padrão dessas informações. Nós temos, na área de TI, existem profissionais da área de TI com competência, que fizeram concurso, que são do quadro da secretaria, que vão poder efetivamente se colocarem compromissados com a coisa pública e não apenas aquela empresa que naquele momento está sob o contrato e depois, se o contrato não está satisfeito, vão embora ou então fazem pressão por aumentos exorbitantes porque você está dependente delas, se ela sair vai parar tudo. Não é isso um pouco que a gente tem por aí? Então, essa é uma realidade que nós temos que parar para pensar se é isso que nós queremos que continue acontecendo no SUS. E quais são as consequências disso? Não é mais uma questão de, como eu estou colocando, público-privado, não, a questão vamos estabelecer relações muito claras sobre qual é o papel do público e qual é o papel do privado no avanço do mundo digital, né, na área da saúde, porque muda algumas concepções, mudam alguns referenciais, que a gente, né, tem que parar para pensar, né, nesse processo. E muitas vezes isso vai acontecendo, igual no banco. Acho que a gente nem se lembra quando começou a trabalhar com dinheiro em papel. Quer dizer, deixou de ter o dinheiro em papel e adotamos o dinheiro de plástico. Quando a gente viu, a gente já estava usando. Né? Mas isso isso é um objeto de reflexão e isso tem impactos sobre a nossa vida e sobre o nosso país. Próximo, por favor. E nós achamos fundamental nesse processo, né,
é a ampliação dos atores sociais comprometidos com os interesses públicos em fóruns coletivos de decisão acerca da informação e tecnologia da informação. Quem hoje discute informação e tecnologia de informação? Quais são os fóruns? Quem decide se o Brasil vai usar, por exemplo, como saiu aquela portaria, o padrão chamado, não sei se vocês sabem, SNOMED, né? Que é um padrão internacional proprietário. Né? Todo mundo vai ter que pagar direito de uso. E daqui mais um pouco, sem vocês saberem, vocês vão ter que receber treinamento para usarem o SNOMED, por exemplo, que é um padrão de terminologias em saúde. O Francisco deve ficar nervoso com isso lá na Câmara do Arquivo. Mas, enfim, foi adotado sem que o próprio Arquivo Nacional fosse consultado a respeito de padrões, né, de toda a área de arquivos em saúde. Isso foi comprado, o Brasil pagou para uma empresa proprietária. Tem grandes discussões, né? Enfim. Eu tenho certeza que não vai sair muito disso, vai ser mais um dinheiro jogado fora, igual foi o do Cartão Nacional de Saúde, igual uma série de coisas que estão acontecendo e que sai fazendo sem efetivamente abrir um debate em fóruns coletivos sobre aquilo que seria o melhor para o Brasil. Próximo, por favor. E aí eu fiz um diálogo, eu já vi que depois vamos ter uma palestra específica sobre a Lei de Acesso à Informação e sua aplicação na saúde, mas eu quis problematizar esse debate dando um exemplo concreto sobre o que eu estou chamando de ampliação dos atores sociais envolvidos nesse debate.